Olá, estamos aqui para mais um culto e queremos estar louvando ao Senhor através de algumas músicas. Queremos convidar você a poder fazer parte desse momento de louvor. E a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus.
Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não, 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 não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. Olá pessoal, olá irmãos, igreja. Nós já estamos aqui há 2 semanas, um pouco mais de 2 semanas, né, em isolamento, confinamento. E durante esse período eu tive 2 experiências, né, 2 experiências muito interessantes e que são experiências relacionadas a canções. A primeira vez que eu tive essa experiência foi na primeira semana que nós estávamos ali em isolamento, e um dia eu acordei com essa música na cabeça, né, com uma música na minha cabeça, na minha mente, e eu até compartilhei isso nas meditações. Então quem esteve acompanhando aí a campanha, né, participando da campanha, acompanhou as meditações que nós estávamos postando, pôde perceber, pôde, né, ler o que eu escrevi ali na meditação. E essa música era Jesus em Tua Presença, né, uma música muito conhecida. E aconteceu mais uma vez a mesma coisa, mas com uma outra música, que é a música Os que Confiam no Senhor, que foi essa semana. E uma coisa que eu achei muito interessante
é que foram músicas que não faziam parte da minha playlist, né? Eu não estava escutando, ele não fazia parte do repertório de músicas que eu estava escutando ultimamente. Mas através dessas músicas, Deus ministrou muito o meu coração. E em especial, essa música, Os que Confiam no Senhor, nessa semana, Deus trouxe uma paz muito grande ao meu coração. Eu senti como se Ele estivesse falando realmente comigo. E essa música diz assim, para quem não conhece, né, é uma música muito conhecida: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Essa é uma letra que parte dela é parte também do Salmo 125, né, que é um salmo muito conhecido para todos também, e ela fala sobre uma confiança inabalável. No versículo 1, o salmista, ele destaca isso, ele fala sobre essa confiança inabalável no Senhor, e que é inabalável para sempre, como o Monte Sião. E o Monte Sião, né, quando a gente fala em monte, não na realidade aqui, né, em se tratando do Monte Sião especificamente, é o local onde tem construído o Templo de Israel, que fica em Jerusalém. E o salmista, quando ele fala sobre Monte Sião, ele fala de uma maneira simbólica. Então, ele não está querendo dizer do Monte Sião especificamente enquanto estrutura, enquanto montanha, mas ele está querendo dizer Sião enquanto o povo de Deus, que recebe, que tem a presença do Senhor ali junto com aquele povo. Esse é o Sião. E no versículo 2 diz, assim como Jerusalém, né, e em Jerusalém é que se localiza Sião. Então, assim como Jerusalém cercado por montanhas, nós somos protegidos para sempre, né? Então, esse salmo trouxe um refrigério muito grande ao meu coração. E eu tenho certeza que traz um refrigério também ao coração de muitas pessoas nessa época, nesse tempo que é um tempo de crise, um tempo onde nós estamos muito isolados, muitas pessoas se sentindo sozinhas, solitárias, né, ou mesmo em famílias, mas sempre ali confinados com as mesmas pessoas. E interessante também que diz, os que confiam, né, ou seja, aqueles que creem, aqueles que têm fé são como o monte. Então, por quê? Porque quem confia não se abala pelas coisas que acontecem ao redor dela. Então, é muito claro aqui, aqueles que confiam são como o monte de Sião. E eu acredito que, assim como eu tive essas experiências, eu acredito que muitos estão tendo várias experiências, né? Principalmente aqueles que estão participando da campanha, ou mesmo aqueles que não, mas que estão dentro de casa, estão tendo experiências das mais diferentes. Eu não sei quanto a você, mas eu estou numa fase que gostaria de sair, né, que gostaria de sair de casa, gostaria de ter a liberdade de ir e vir, né, de ir aonde eu quero, de poder pegar o carro e sair, de ir para a academia, de dar uma caminhada, né, de estar com os irmãos na igreja. Eu estou numa fase assim que eu gostaria. Eu acredito que muitos também, claro. Mas das pouquíssimas vezes que eu saí de casa, foram poucas vezes mesmo, de ir em supermercado, de ir em farmácia, de ir em algum local que realmente era necessário. E dessas pouquíssimas vezes que eu saí, eu senti muita insegurança, né? Foi uma insegurança no sentido de estavam ali várias pessoas e eu olhar todas essas pessoas como ameaças, né? E isso é muito ruim, é um sentimento muito ruim. Graças a Deus eu não vi crianças, né? Eu não vi crianças ali naquele meio, não vi crianças em supermercados, mas talvez se eu visse uma criança, também eu sentiria ameaçada por aquela criança. Então é um sentimento muito ruim. Mas esse Salmo de 125 trouxe um refrigério, né, quando fala em confiança no Senhor. E eu quero ainda emendar aqui, né, e meditar com vocês, refletir com vocês através dessa mensagem,
mas emendar o Salmo 126. E eu quero ler com vocês. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esse é o Salmo 126. E assim como o Salmo 125, que trouxe um consolo, uma esperança muito grande, esse Salmo também tem esse objetivo. Ele traz também esse consolo para nós, enquanto igreja. Voltando um pouquinho lá no Salmo 125, quando fala sobre confiança, uma confiança que traz um sentimento inabalável, né, como o Monte Sião. Nós, como igreja, nós somos o Sião, né? Assim como eu disse anteriormente, que no Salmo 125 não está dizendo especificamente o Sião como uma montanha, mas o Sião como povo, né, onde a presença do Senhor está. Então, olhando para isso, nós como igreja, nós somos o Sião, né? Só que fala, nós somos o Sião se confiamos, se nós cremos, se nós tivermos fé, se nós confiarmos nesse Senhor, no Senhor Todo-Poderoso, nós nos tornamos inabaláveis, né? Como um monte Sião. Então, isso realmente nos traz essa confiança, essa segurança quando pensamos que podemos confiar num Deus Todo-Poderoso e que nos faz sentir inabaláveis. Mas quando nós se realmente, verdadeiramente confiamos, claro que nós ficamos inabaláveis, porque nós sabemos que podemos confiar nele, podemos nos amparar nesse Deus. E no Salmo 126 especificamente, esse salmo é um salmo pós-exílio, né? É um salmo que fala, que traz um poema, que traz uma forma de oração, para aquele povo que tinha acabado de sair do exílio, do cativeiro babilônico, e eles tinham retornado às suas terras, ali em Sião, ali em Jerusalém. Só que o templo tinha sido derrubado, né? Os muros de Jerusalém tinham sido derrubados. Então, eles tinham que estar ali, voltaram ali, e nesses momentos é que eles cantavam, eles oravam e eles declaravam esse salmo como uma forma de fortalecimento e de lembrança das coisas que eles já viveram. É um salmo muito conhecido, né? Um salmo que só tem 6 versículos, apenas 6 versos, mas ele é riquíssimo, porque ele revela o sentimento do povo, né, quanto ao passado, quanto ao presente e também quanto ao futuro. Mas como assim ao passado? Né? Porque o povo de Israel, eles passaram por momentos muito difíceis, porque o cativeiro babilônico, ele durou muito tempo, ele durou 70 anos. Né? 70 anos é o tempo que muitas pessoas, ainda muitos de nós, nem chegamos a viver. Né? Então, é bastante tempo. Talvez algumas pessoas chegaram vivas até o cativeiro e saíram ou nem saíram de lá, porque acabaram morrendo, pelo tempo que eles permaneceram ali em cativeiro. Então, é um salmo que traz isso, trazendo uma lembrança, né, sobre aquilo que eles já viveram e depois, do momento que eles foram livres, eles foram libertos por Deus. Por isso que nos versos 1 a 3, fala sobre gratidão, né? No 1 a 3 diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então imaginem aquele povo que ficou 70 anos no cativeiro e eles saíram naquele momento. Então eles saíram e eles não estavam nem acreditando que eles estavam sendo libertos. Então, o sentimento que realmente vem é de júbilo, é de alegria, que é o que fala aqui
né, nos versículos 2 e também no versículo 3. Né? Até comenta aqui, ó, a nossa boca se encheu de riso, né, e a nossa língua de júbilo. E até entre as nações dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. As outras nações declaravam isso. E com efeito, no versículo 3 fala, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso é que nós estamos alegres. Então eles declaram esse salmo como uma forma de gratidão, lembrando de todo o sofrimento que eles já haviam passado, e eles tinham motivo para agradecer, porque naquele tempo presente eles estavam vivendo, né, a liberdade. Então, emendando a questão do tempo presente, também lá no versículo 4 do Salmo 126, diz assim, eles pedem para serem restaurados. Então o salmista fala, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Então eles pedem para serem restaurados, apesar de eles estarem alegres pela libertação, eles estarem cantando com júbilo ao Senhor, mas eles saíram daquele cativeiro destruídos, física, emocional e espiritual. Muito provavelmente, muitos deles estavam a ponto até se desviar da fé. E eles tinham que recomeçar, então eles saíram alegres, mas secos por dentro, secos, destruídos, e eles precisavam recomeçar. E aí o salmista coloca isso em palavras como oração ao Senhor, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. E aí, quando ele faz essa comparação com as torrentes do Negueb, Negueb significa seco, né? E Negueb é uma região deserta, é uma região desértica ali muito próxima ao Mar Morto, né? E como todos sabem, o Mar Morto ele se localiza num baixíssimo relevo, então ele está até abaixo do nível do mar. Então é uma região deserta, próxima ao Mar Morto e muito seca, muito seca. Mas, de tempos em tempos, cai uma chuva torrencial na região superior, no relevo mais alto, né, no local mais alto. E aí, quando inundam os leitos dos rios dessa região mais alta, daquela região de Israel, inunda os leitos e aquela água, aquela corrente vem descendo. E ela vai descendo muito forte e chega até o Negueb, que é aquela região muito deserta e muito seca. E aquela água traz vida, traz um recomeço, traz uma restauração para aquela região. Isso, irmãos, acontece até hoje. Quem teve a oportunidade de ir até o Israel, né, eu acredito que das pessoas aqui da nossa igreja, eu não me recordo de alguém que tenha ido para Israel. Mas eu conversei com pessoas que foram para lá. E essas pessoas me relataram que é incrível, que é maravilhoso ver essa questão das torrentes do Negueb. Se vocês entrarem lá no YouTube, digitarem torrentes do Negueb, vocês vão ver, né? Porque foi filmada no ato dessa torrente descer aquela a parte mais alta e vir descendo até a região deserta. E ela vem com uma força muito grande. E as pessoas reconhecem que é a torrente que vem chegando pelo barulho, pelo som que faz, que é muito forte, que é muito alto. E naquele momento, as crianças, os adultos, ouvindo, escutando aquele som, começam a se aproximar daquelas torrentes para ver aquela maravilha, aquilo que o Senhor está mandando, aquela água que está mandando. E o mais incrível, irmãos, na hora que essa água ela evapora, começa a nascer. Então tudo começa a ficar muito verde, as flores começam a nascer e toda a plantação cresce. Então é uma coisa realmente maravilhosa, é uma coisa do Senhor, é um presente do Senhor para aquele povo. E eu conversando com uma pessoa que foi até Israel, que conheceu a Negueb, ela até mencionou que as pessoas ali de Israel se sustentam com aquela água que cai durante aquele tempo e se torna um verdadeiro rio, aquela parte deserta se torna um verdadeiro rio, e aquele rio fica ali e eles são sustentados por aquela água dessa torrente. Então é uma coisa incrível. Então o quanto isso faz parte desse salmo e o quanto o salmista coloca isso em palavras, expressando
aquela angústia daquele tempo que eles saíram do exílio e eles estão secos, mas que eles estão sedentos e pedindo para o Senhor, Senhor, restaura a nossa sorte, restaura a ponto de nós sermos restaurados, assim como aquela região deserta de Negueb recebe aquelas correntes, aquela torrente de águas. E depois, ali no futuro, né, por que esse salmo também revela o sentimento do povo relacionado ao futuro? Nos versículos 5 e 6, a referência é para com o futuro, é uma expectativa que se forma referente ao futuro. Aqui diz assim, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Irmãos, quem semeia, quem lança uma semente na terra, né, e planta uma semente, ela tem expectativas. Ninguém é tolo para plantar uma semente e esperar que aquela semente morra, que aquela semente seque e que não dê frutos. Toda pessoa que vai plantar uma semente, ela tem uma expectativa relacionada ao futuro, de que aquela semente vai germinar, que vai brotar e que vai crescer, né, e que vai frutificar. Então essa é a expectativa, essa é a esperança, né, relacionada aqui nesse salmo. Então é muito incrível, né, a gente ver um salmo trazendo essa esperança para nós também, trazendo essa esperança para cada um de nós. E quando esse salmista fala sobre essa semente, quando a gente pensa numa semente que é colocada nas nossas mãos, se eu não tomar uma atitude com aquela semente, ela sim vai secar na minha mão, ou ela simplesmente vai apodrecer. Mas a partir do momento que eu tomo a iniciativa, que eu pego aquela semente e eu planto, eu estou agindo, eu não estou apenas orando e esperando que aquelas torrentes de água venham, desçam até nós, mas eu não plantei nada, eu não tenho semente nenhuma, eu não fiz nada, eu não dei um primeiro passo. Então, é isso que o salmista quer colocar sobre o futuro, de os que com lágrimas semeiam. Então, mesmo chorando, nós precisamos, mesmo com sofrimento, nós precisamos lançar essa semente e esperar com expectativa para aquilo que o Senhor vai trazer através dessa semente. Porque depois, com júbilo, nós vamos poder trazer os feixes. Eu não quero aqui comparar esse salmo, né, e também essa questão do exílio, né, na Babilônia. Eu não quero comparar com o que nós estamos vivendo, esse isolamento que nós estamos vivendo, relacionado assim com o tempo e a maneira, né, como somos isolados. Porque é uma diferença grotesca, né? Então eu não tenho nem como fazer essa comparação, porque nenhum de nós estamos escravizados. Muito pelo contrário, nós estamos num ambiente seguro, cada um está na sua casa, cada um está no seu conforto, né, na sua casa. Então, nós estamos seguros. Então, mas eu penso sobre o sentimento, não sobre a maneira, né, de nos sentirmos cativos. Claro que quando nós estamos dentro das nossas casas, mesmo estando num ambiente seguro, sabemos que não podemos sair. Então, como não podemos sair livremente, nós nos sentimos sim presos, nós nos sentimos sim confinados de alguma forma. Até existe o toque de recolher, né? Em Maringá, a partir das 21 horas, ninguém pode mais sair. Pelo menos essa é a recomendação, além, claro, daqueles que há uma necessidade, daqueles que têm uma necessidade, que são da área da saúde, etc. Mas, tirando isso, existe o toque de recolher. Então, nós estamos, de certa forma, também presos. Mas não presos comparando com o povo de Israel, claro. Mas trazendo para o sentimento, eu fico pensando sobre o alívio que nós sentiríamos se nós pudéssemos sair livremente. E eu creio que, assim como eu, todos estão ansiosos para sairmos das nossas casas, podemos sair livremente das nossas casas. E temos aquele sentimento de alívio de que o Covid nos deixou em paz, de que o Covid não está mais sendo ameaça para ninguém. Seria maravilhoso, né? Traria sim um sentimento muito bom. Talvez seria tão semelhante quanto aquele povo que saiu do exílio e que disse, estamos livres, né? Então por isso nós estamos alegres, porque grandes coisas fez o Senhor.
No início, eu creio que para todo mundo foi muito bom, né? Estarmos em casa, isolados, mas temos aquele momento só em família, que está sendo algo muito raro hoje em dia nas nossas casas. Então eu creio que no início, lá até a primeira semana, né, 3, 4 dias, foi um tempo muito bom em família, um tempo onde puderam experimentar de volta aquela comunhão em família, aquela unidade, poder conversar, poder estar juntos como família. Eu creio que foi um tempo muito bom. Só que com essa demora, né, que nós já estamos um pouco mais do que 2 semanas, começa a trazer uma angústia, né, um sentimento de angústia. E aí isso começa a provar nossa fé, isso começa a abalar nossa confiança até em Deus. Começa a trazer dúvidas. Será, Deus? Por que o Senhor tem permitido isso? Talvez muitos estejam até questionando isso. Então isso talvez esteja abalando o Sião de cada um. Esteja abalando o meu Sião, o seu Sião, o Sião da nossa família, o Sião da nossa igreja. Né? E mesmo saindo amanhã, mesmo que nós saiamos amanhã, né, desse confinamento, de repente Deus faz um milagre e pelo menos o Covid Deus derrota e de maneira milagrosa acabou e nós podemos sair amanhã. Mas eu creio que a realidade será muito dura, né? Nós teremos uma realidade muito dura aguardando, né? E isso pode também abalar a nossa esperança com relação ao futuro. Porque eu creio que tem muitas pessoas que têm, mesmo tendo muito dinheiro ou mesmo tendo grandes empresas, quanto maior é a empresa, mais prejuízo pode estar dando. Então, são situações que ninguém mais vai escapar, né? Então, são situações duras que ninguém vai escapar de viver. Nós vamos todos viver juntos. Essa situação é muito difícil daqui para frente. Mas o Salmo 125 e 126, voltando, traz essa esperança de volta. Quando nós fazemos uma análise, nós podemos perceber que isso traz uma esperança de volta. Eu estava assistindo uma meditação pela internet e eu escutei o pastor falar sobre essa situação atual que temos vivido e o quanto isso tem trazido um desespero e tem trazido também uma desesperança para a população em geral. Alguns talvez estão entrando em desespero porque está secando a provisão, estão secando os suprimentos, né, para a sobrevivência. Né? Muitas pessoas trabalham um mês para com aquele dinheiro poderem comprar os suprimentos e poderem viver. Né? Talvez outros trabalham todos os dias e com o sustento diário, com a diária que recebe, compram o alimento de amanhã. Então, talvez muitos estejam, sim, desesperados, né? Famílias desesperadas. Eu creio que para um pai de família não existe coisa mais desesperadora do que ver os filhos passando fome. Né? E muitos talvez estejam vivendo uma situação como essa. E também outros estejam vivendo um sentimento de desesperança. Né? E aí esse pastor, nessa meditação, ele faz uma diferença entre o desespero e a desesperança. Ele diz que o desespero ele é ativo, ele é dinâmico, ele traz um sentimento de revolta e ao mesmo tempo faz com que nós tenhamos uma atitude de impetuosidade. Então esse é o desespero. Talvez algum pai, alguma mãe comece a ficar violento porque vê aquele desespero, vê filhos passando fome e aí começam a beber, começam a entrar num outro comportamento desesperador. Né? Só que a desesperança, algumas famílias ou algumas pessoas talvez vivam uma desesperança, um sentimento de desesperança. E a desesperança, esse pastor faz um comentário de que é diferente do desespero, porque a desesperança ela é mais passiva, ela acaba fazendo com que ficamos mais paralisados, nós nos deprimimos, isso é desesperança. Até por quê? Porque a desesperança faz com que nós percamos os nossos sonhos. Então talvez aquelas pessoas, talvez você estava juntando dinheiro por muito tempo, para poder comprar algo que você sempre sonhou. Você estava juntando dinheiro para você poder fazer uma viagem em família que há muito tempo você não faz. E aí esse sonho, ele está se esvaindo. Esse sonho está criando asas, está voando.
Você já não vai mais poder contar com esse sonho, pelo menos temporariamente, ou por muito tempo, porque através desse dinheiro que você juntou para você realizar o seu sonho, você vai ter que usar para o seu dia a dia, vai ter que usar para os próximos meses. Então, tanto um como o outro, irmão, trazem angústia, são sentimentos angustiantes. Mas eu quero dizer que a esperança verdadeira no Senhor não depende das necessidades supridas, não depende de concretização de sonhos, não depende de atendimento de expectativas humanas. E é isso que esses salmos querem trazer para nós. Então, essa esperança verdadeira no Senhor não é aquela esperança que às vezes a gente se agarra de que, puxa, amanhã eu vou ter o que comer, amanhã eu vou conseguir viajar. Isso é uma esperança muito humana, uma esperança que você viajou, vai acabar. Você comprou algo que você sempre sonhou, isso depois vai começar a envelhecer e vai acabar. Então é uma esperança que se esvai. Mas a esperança verdadeira em Cristo, pensando num futuro, é da presença do Senhor. É da presença do Senhor não somente para as nossas vidas individualmente, mas uma esperança da presença do Senhor para a eternidade. É a humanidade herdando a vida eterna. Isso faz com que nós, irmãos, precisemos abrir mão, renunciar sonhos, renunciar desejos, para que nós venhamos também a ajudar o nosso próximo que vai passar por dificuldades. Então, talvez você tenha suprimento ou uma reserva suficiente para você também, sim, viajar, para você fazer muitas coisas. Mas você vai ter que viajar e perceber muita pobreza daqui para frente. Então, talvez você vai ter que, sim, renunciar também aos seus sonhos para que outras pessoas não passem fome. E essa é a nossa missão, irmãos. Isso tem a ver com a verdadeira esperança em Cristo. Isso é que Deus deseja fazer conosco. Então, um cristão que não consegue compreender isso, nunca vai conseguir sentir paz. Nunca vai conseguir, porque sempre vai se ater nas esperanças humanas, nas esperanças daquilo que ele quer, daquilo que ela quer. E é uma falsa esperança, meus irmãos, é aquela que faz com que nós tentemos colocar Deus dentro de uma caixinha, de que aquilo é o correto. Então, isso leva a idolatrarmos um Deus falso também, um Deus que nós criamos como a quem nós devemos servir. E muitas vezes não é isso, ou sempre não é isso. Não é isso que Deus deseja. Deus deseja que nós tenhamos uma verdadeira esperança e não essa falsa esperança, porque isso não basta. Essa falsa esperança e esse Deus falso nunca vai nos completar na nossa plenitude. Nunca vai completar. Existe também um podcast, eu assisti um podcast que pastores estavam ali conversando, e ele fala sobre isso, sobre essa falsa esperança, que toda falsa esperança leva a um falso Deus. E isso é muito frustrante, porque sempre nós vamos desejar que aquele falso Deus que nós projetamos, ele cumpra a nossa esperança, que ele cumpra os nossos desejos. Só que como nunca vai ser cumprido na plenitude, então sempre nós vamos nos frustrar. E essa não é a esperança que Deus deseja para nenhum de nós. E 1 Coríntios 15, 19 fala sobre isso. Fala que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, seremos os mais infelizes de todos os homens. Romanos 12, 2 fala assim: alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação e persevere na oração. 2 Coríntios 4, 7 a 10 diz assim: em tudo nós somos atribulados, porém nós não somos angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Essa é a esperança em Cristo, aquele que morreu por nós e que tem uma vida eterna esperando por nós, através desse Jesus. E eu quero encerrar aqui lendo 1 Coríntios 13, versículos 12 e 13, que diz assim: porque agora
vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Verso 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E estes três, porém, o maior destes é o amor. Por que o maior destes é o amor? Porque o amor de Jesus, o amor de Deus por nós, fortalece a nossa fé e nos mantém firmes, confiantes e nos dá condições de ter esperança no futuro. Mas se nós não temos amor, podemos ter só a esperança, mas se não tivermos amor, vai ser essa esperança falsa. E se nós não tivermos amor e tivermos apenas uma fé, mas essa fé vai estar pautada em quê? Em falsos deuses? Então, confiar no Senhor. Você consegue confiar no Senhor em qualquer circunstância? Confie, irmãos, confie. Ele está à volta, como montes ao redor de Jerusalém. Amém? Eu quero orar com todos. Pai, nós te agradecemos, Deus. Eu quero te agradecer, Pai, por esta palavra. Quero te agradecer por esses salmos tão profundos, esses salmos que nos trazem uma confiança no Senhor, uma confiança que é inabalável, assim como o Monte Sião, uma confiança que nos faz ter a certeza de que o Senhor está nos amparando, que o Senhor está nos abraçando, que o Senhor está conosco em todo o tempo, nos guardando, nos protegendo, independente das circunstâncias. Mesmo quando nós estamos felizes, mesmo quando nós estamos tristes, mesmo quando nós estamos desesperados ou desesperançados, mas quando nós confiamos no Senhor, quando nós confiamos em Ti, Pai, o Senhor nos ampara. É porque o Senhor está nos protegendo, o Senhor está nos abraçando. Mesmo quando nesse tempo, ó Deus, nós não podemos abraçar os nossos irmãos, quando nós não podemos nem pegar na mão dos nossos irmãos. Talvez muitos estão tendo dificuldade até de beijar e de abraçar os seus próprios filhos, porque esses filhos já estão morando em outras casas. Pai, mas mesmo assim, o Senhor nos abraça, o Senhor nos beija, o Senhor pega na nossa mão. O Senhor é capaz, sim, ó Deus, de satisfazer, ó Deus, todos os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas carências. O Senhor é capaz de suprir, ó Deus, toda a nossa falta. Mesmo, ó Deus, a comida na nossa mesa. Pai, nós sabemos que o Senhor é capaz de suprir. E nós queremos também, ó Deus, não somente receber do Senhor, mas nós queremos também, Senhor, ser esse Sião. Queremos estar tão fortalecidos, Pai, que também queremos poder ajudar o nosso próximo. Queremos de alguma forma, ó Deus, poder ser usados pelo Senhor para que outras vidas sintam a Tua presença e sintam que estão sendo amparados pelo Senhor e que podem confiar no Senhor. Pai, toca o nosso coração, toca o coração dos nossos irmãos. Toca, Senhor, o coração da Igreja Holiness de Maringá, assim como a Igreja Holiness do Brasil, todas as igrejas, ó Deus, evangélicas, todas as igrejas cristãs desse país, desse mundo. Senhor, toca no coração dos irmãos, das irmãs que têm condições de poder, ó Deus, ajudar, que têm condições de poder ofertar, de poder amparar também aquelas vidas que não poderão ter nesses próximos dias. Pai, nós queremos nos agarrar, ó Deus, numa esperança, Senhor, que não é falsa, mas uma esperança verdadeira em Cristo Jesus. Uma esperança, ó Deus, que nos mostra que o foco sempre é o Senhor e que a vida eterna nos aguarda lá na frente. Pai, queremos nos apegar a esses salmos. Pai, que cada irmão, cada irmã, possa sempre se lembrar desses salmos e possam orar através dos salmos. Porque sabemos que, mesmo quando nos faltam palavras, ó Deus, para expressar, mesmo quando nós estamos tão desesperados e não conseguimos nem orar, que nós possamos nos lembrar desses salmos e que possamos proferir esses salmos como uma forma de oração. Te agradecemos, ó Deus, te agradecemos por esse tempo, por essa palavra, por esse culto, mesmo à distância, mas nós te agradecemos porque temos esse privilégio. Louvado seja teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, eu agradeço por esse tempo e que Deus abençoe a sua vida. Amém?